Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 5, apenas no verso número 17. Primeira epístola de Paulo ao povo em Tessalônicas, no capítulo 5, no verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Orai sem cessar. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Orai sem cessar. Você pode dizer para o seu irmão, fala para ele: orai sem cessar. Deus, a tua palavra, Deus, continua sendo lida. Ministra no nosso coração, porque nós queremos iniciar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs, e muitos irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a sua casa, abençoe seus planos, seus projetos, seus desejos, que você seja uma bênção em nome de Jesus. Queridos, Paulo escreve a uma comunidade de fé, a qual estava ali se formando e caminhando dentro dos seus primeiros dias, primeiras horas, num tempo onde se formava. E se lermos a partir do verso de número 12, nós vamos ler que Paulo escreve ao povo ali alguns cuidados. Mas Paulo vai além. Isso aqui não é uma perícope que apresenta alguns cuidados. Paulo apresenta alguns princípios. E quando falamos de princípios, nós falamos de base. Está ali a igreja em Tessalônica, ora também vista, e não pense você, meu irmão, que era bem vista, viu? Não era bem vista, ora pelos filósofos, ora pelos mestres, ora por aqueles e aquelas que respondiam o povo, e era até mesmo um povo que era tido como referência ali em Tessalônica. Digo para vocês com muita segurança que o evangelho de Cristo Jesus já incomodava aquele povo. E o Império Romano olhava para aquela gente, e não pense você que olhava com bons olhos. Muito pelo contrário. Paulo e os seus já vinham sendo perseguidos. Paulo está preso, e de alguns poucos direitos que o preso tinha naquela época, um deles era poder escrever. E Paulo então escreve à igreja ali, dizendo: olha, há alguns preceitos que precisamos conservar. Há alguns cuidados que precisamos manter. Sobretudo, há alguns princípios, os quais precisamos zelar, primar, e de maneira alguma abrir mão desses princípios. E Paulo aqui é muito claro: orai sem cessar. Orai sem cessar, porque há não apenas um grupo que nos persegue, há um sistema que nos persegue. Orai sem cessar, porque
nós, protestantes, evangélicos, servos e servas de Deus, nós não somos bem vistos por aqueles que são tidos como referenciais, esses que respondem ao povo, pelo povo e com o povo, sobretudo aqueles que se diziam já doutrinadores e traziam até, de certa forma, um certo orgulho para o Império Romano. Sobretudo, Paulo sabia que em meio ao mundo o qual se vivenciava-se também uma postura e uma compostura no mundo espiritual. E isso incomodava aquela gente. Incomodava. Não sei quantos aqui já leram o livro de Atos. Se você não leu, leia. São poucos capítulos, leia. Talvez se você ler 5 capítulos por dia, 5, 6, de segunda a sexta-feira, você consegue ler todo o livro. Mas em dado momento, Paulo é perseguido e chamado de tagarela por aqueles que estavam se sentindo incomodados, porque estava ali alguém apresentando um princípio, o qual para aquele tempo, para o Império Romano, era novidade. Não. Aqui nós não precisamos de Jesus. Não. Aqui nós temos os mestres, nós temos os sábios, nós temos os nossos que falam por nós. E em meio ao âmbito, contexto religioso, temos os nossos templos, ora a Diana, ora a outros tantos. Nós não precisamos. Mas aqui, queridos irmãos e irmãs, não é um homem que está falando, não é Paulo que está pregando, mas já há aqui toda uma comunidade já estabelecida. Já estava ali a igreja de Cristo Jesus, que caminhava e crescia. Mas uma igreja que caminhava nos seus primeiros dias, meses, ainda era formada por um povo que também estava sendo formado de forma muito incisiva, para que de fato fossem fortalecidos na fé e realmente, por meio daquela igreja, outras igrejas pudessem crescer, nascer, crescer, se fortalecer, sobretudo representassem de fato o reino de Deus. Orai sem cessar. Orai sem cessar, porque Paulo sabia que esse povo seria perseguido. Paulo sabia que esse povo seria visto. Paulo sabia que esse povo, de uma forma ou de outra, ou de todas as formas, iria se destacar. Porque era novidade para o Império Romano naquela época, onde houvesse condenação, houvesse alguém que falasse em perdão. Era novidade. Era novidade para o Império Romano ouvir que em meio à morte, ou até depois da morte, houvesse uma vida aos braços do Pai. Era novidade para o Império Romano. Sim, era novidade para o Império Romano ouvir que em meio a um tempo, um momento, uma realidade onde as coisas não iam dar certo, alguém pregasse sobre esperança. Era novidade. Orai sem cessar. Paulo escreve, porque há de fato um povo que discorda
de nós. Orai sem cessar, porque esse povo que discorda de nós é um povo que se impõe contra nós. Orai sem cessar, porque o povo que discorda, que se impõe, é o povo também que nos persegue. Orai sem cessar, porque o povo que nos persegue, se impõe e discorda de nós, é o mesmo povo que deseja acabar conosco. Orai sem cessar. Irmãos e irmãs, eu quero chamar sua atenção para que você entenda que não é diferente o nosso tempo. Não é. Não sei você, mas tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde o chefe dizia: eu não gosto de trabalhar com crente. Eu até, isso ele sempre disse, né? Eu até aturo. Mas se eu puder fazer alguma coisa para que eles não trabalhem comigo, eu farei. E no final do mês, quando as escalas saíam, era uma grande dificuldade e era de fato um grande desafio. Eu me lembro que em um determinado mês eu tive que trabalhar com aquele moço. E foi um mês difícil. 15 plantões difíceis. Porque quando se dizia alguém, não eu, mas alguém dizia, se Deus quiser, ali no nosso centro, ele dizia, e se Deus não quiser? Quando alguém dizia, Deus abençoe, ele respondia, e se Deus não abençoar? Quando alguém dizia, vai com Deus, aí ele dizia, não, fica com ele e eu vou sozinho mesmo. Era difícil para a gente. Difícil. Mas houve um dia que esse moço recebeu uma notícia muito triste. Muito triste. E em meio a algumas visitas que ele recebeu, uma foi de um servo de Deus. E esse servo disse, olha, eu vim aqui para orar por você. A princípio, ele rejeitou, não quero. E a família insistiu, disse, não, mas deixa o pessoal orar por você. E oraram por ele. Dois dias se passaram. E aquele moço que se posicionava tanto contra o evangelho, tanto contra a fé cristã. E a questão não era a respeito dos crentes. Católicos e outro qualquer que dissesse, Deus abençoe, vai com Deus. Era imediatamente mal respondido. Mas aquele dia, alguém entrou no quarto, ele ali deitado, alguém disse, eu quero orar por você. Eu vim aqui orar por você. A princípio havia rejeitado. A família disse, não, o pessoal só quer orar por você. Ele recebeu oração. 2 dias depois,
O médico entra no quarto e diz: olha, eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Aos olhos de Paulo, nunca foi uma arma, mas orai sem cessar. Segundo os escritos de Paulino, sempre foi uma maneira clara, objetiva, para ser abençoado, mas também para abençoar em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, vivemos um tempo onde de fato nós precisamos, carecemos de orar. De orar. E digo para você com muito carinho, querido, se você não tem o costume, o bom costume de orar, comece a exercitar. Porque quando nós oramos, o texto bíblico nos leva a entender que quando nós oramos, uma janela dos céus se abre sobre a nossa vida, abre-se sobre a família, nossa família, para nos abençoar. Para nos abençoar. Pastor, mas me lembro de uma experiência que nós vivemos ali em Montes Claros. Uma senhora nos procurou e disse: pastor, amanhã eu estou indo me internar, a minha situação realmente não é boa, eu queria que a igreja orasse por mim. E naquela sexta-feira, a igreja orou por aquela senhora. Me lembro que foi uma sexta-feira de julho, e tomamos o ônibus e viemos de férias para Muriaé. E confesso a vocês, ainda preocupado, porque para um pastor orar por alguém e não visitá-la, sempre parece que está faltando alguma coisa. Ficamos 15 dias aqui em Muriaé, voltamos para Montes Claros, e a primeira coisa que eu fui fazer foi visitar essa senhora. Cheguei na casa dela, a mulher varrendo a casa. Gente, mas essa mulher não ia operar? Será que a cirurgia foi desmarcada? Claro que eu não aguentei a curiosidade. Falei: dona Aparecida, e como é que foi a cirurgia? Ela falou: pastor, não sei. Quem fez a cirurgia foi o Senhor. Cheguei no hospital, o médico resolveu repetir os exames e eu não tinha mais nada. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. E Paulo aqui nos chama a atenção dizendo: olha, ore, porque aquele que ora tem um tempo de busca. Ore, porque quem ora, busca. E o texto de Mateus vai dizer que quem busca, recebe. Quem busca, recebe. Porque nós buscamos no Senhor. E o Senhor não nos deixa sem respostas. Queridos, e vale a pena pensar que o texto aqui é extremamente claro e muito enfático. Ore, ore, ore. Ore pela sua família. Talvez nós nos perguntamos, na minha casa, talvez você se pergunte: meu filho não está aqui, a minha esposa não está aqui, ou o meu esposo não está aqui, a minha família não frequenta a mesma igreja que eu, mas estão com saúde, estão bem, fazem, trabalham e prosperam. E a grande pergunta talvez seja: por quê? Por quê? Porque você tem orado pela sua casa, porque você tem orado pelos seus filhos, porque você tem orado pela sua esposa, você tem orado pela sua esposa. É você, meu irmão, é você, minha irmã, a coluna daquela casa, que sustenta aquela casa.
E é tão bom ouvir: estamos orando por você. Estamos orando por você. O texto nos deve entender, meu irmão, minha irmã, que aquele que ora, ele dialoga com Deus. E quando nós falamos com o Senhor, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele nos ouve, o Senhor, Ele nos entende, e consequentemente o Senhor nos atende. Mas para tanto é preciso ter um tempo, ter uma vida de oração. E às vezes nós não vivenciamos esse tempo devido a alguns achismos, né? Não, deixa que eu prefiro trabalhar e ficar nos ministérios estéticos da igreja, nos ministérios executivos da igreja. Mas, querido irmão, irmã, o louvor pode tocar muito bem, o pastor pode pregar muito bem, a igreja pode ser muito bonita, mas se a nossa vida não for calcada num tempo de oração, num tempo onde falamos com Deus, num tempo onde nós ouvimos de Deus, num tempo onde nós nos relacionamos com Deus, querido irmão, irmã, talvez no futuro muito próximo nós vamos nos perder. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, Deus é bom, Deus nos abençoa, Deus está conosco e Deus continua conosco. Orai sem cessar, porque aquele que ora, ele também se fortalece. Mais do que isso, aquele que ora é fortalecido no Senhor. E de fato era isso que aquele povo precisava, se fortalecer em Deus. Desde aquele tempo do Império Romano, o povo precisava se fortalecer em Deus. E hoje, meu irmão, hoje também, hoje principalmente. Hoje pela manhã tivemos um momento muito feliz aqui na nossa sala dominical, né? Onde falávamos sobre alguns princípios, muito em especial, né? Falávamos sobre os chamados desigrejados, que infelizmente é uma população que a cada dia aumenta mais um pouco. Mas de fato, meu irmão, em meio ao tempo que temos vivido, que estamos vivendo, em meio às heresias que estão se transformando e sendo tidas como palavras de alívio, em meio, querido irmão, irmã, a confissão positiva ou a fé que vem da criação, não do Criador. Se eu e você, se a nossa vida não estiver fortalecida no Senhor, nós corremos um risco grande, muito grande, de fazermos parte desse novo grupo. Para tanto é preciso orar, para que nós nos fortalecemos em Cristo e venhamos a caminhar de acordo com aquilo que o Deus tem para nós. Orai sem cessar, para que possamos sermos vitoriosos e vitoriosas. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade com a teologia da prosperidade, nenhuma. Com certas ressalvas, claro. Mas nem eu, nem você sonhamos, planejamos, desejamos, a fim de que a nossa vida seja amanhã aquilo que nós somos hoje. Nenhum de nós. E é triste pensar que há muitas e muitas pessoas que têm vivido uma vida de vale a pena ver de novo, um repeteco de vida, né? Em 2024 está muito próximo de ser aquilo que foi em 2023, em 2022, em 2021 e assim. Mas quando Deus fala conosco,
algo que é novo. Quando Deus faz conosco algo que é novo, Deus nos impulsiona a darmos um passo a mais e fazermos do nosso amanhã algo novo em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, para um tempo de vitória é preciso ter alguns princípios, e o primeiro deles é orar ao Senhor, orar a Deus. Deus abre portas de emprego, Deus abre, Senhor, traz um tempo de paz. Deus, mas é preciso pedir a Deus, falar com Deus, orar a Deus. Orai sem cessar, orai sem cessar. Aquele povo precisava orar, aquele povo tinha que orar, aquele povo deveria receber essa palavra não apenas como uma recomendação, mas como um princípio indiscutível, inquestionável, inegociável. O que Paulo aqui escreve é para que ser homem de oração, ser mulher de oração, ser pessoa de oração, fosse parte, ouve com carinho, querido, o que eu vou dizer aqui, fosse parte do caráter daquela igreja. Uma igreja que ora, um povo que ora, em meio a um tempo de desafios, os quais nós temos a viver, é um povo que não sai da realidade, não sai da realidade, mas é um povo que caminha em plena realidade, entendendo que não caminha só, porque Deus é conosco. E amanhã, pastor, Deus será conosco. E depois de amanhã, pastor, Deus continuará conosco. Mas Deus sempre estará com aqueles e com aquelas que oram ao Senhor, que se relacionam com Deus,